Ao deputado Alexandre Baldi, que é um dos autores de requerimento também. Senhor presidente, muito bom dia. Deputado Arlindo Chinaglia, deputado João Carlos Bacelar, relator dessa CPI, os demais nobres colegas, servidores, ao depoente, seu advogado que o acompanha. Eu queria aqui corroborar com os meus colegas no sentido de que essa CPI do CARF é uma CPI em um momento que o Brasil vive uma situação econômica, política e social extremamente delicada e de que nós precisamos aprofundar, sim, com muita responsabilidade, com extrema sabedoria, para que não haja a percepção por parte da população de que nós tenhamos falhado em não investigar, em não apurar e não ter nos dado aqui respostas em de que a maioria das comissões parlamentares de inquéritos não chegam ao seu objetivo inicial. Então, nós precisamos muito, sim, buscar aqui depoentes, sujeitos, empresas envolvidos que estejam realmente com as atitudes pertinentes ao CARF e que sejam, obviamente, envolvidos em todo o processo, sejam servidores públicos, sejam os intermediários que atuaram, sejam empresas que se beneficiaram. Mas, evidentemente, que nós temos que ter uma responsabilidade pelo tamanho da crise que o país passa, pelo momento político, econômico e social. Muitos já falaram no tamanho do desemprego, na crise que nós vivemos. Isso aqui, falar, repetir, é algo que todos já sabem, que os brasileiros já sofrem por todas as ruas. Então, corroborar com essas palavras. Essa CPI precisa aprofundar, precisamos de uma pauta definida, precisamos de uma diretriz e entender quais serão os passos, os procedimentos e o andamento que ela tomará, para que nós não tenhamos, como já foram erros em outras comissões, de que sem uma agenda definida, o cronograma e o estabelecimento de que as informações necessárias para chegarmos a informações efetivamente que possa nos ajudar a construir um processo investigativo que chegue-se a realmente descobrir algo benéfico para o país, benéfico para o próprio Conselho, benéfico para todos aqueles que servem ao Conselho e que se utilizam dele para se defender, realmente seja efetivo. Então eu fico realmente preocupado com o que nós precisamos dar uma diretriz clara e objetiva em saber que tipo de personagens, que tipo de envolvidos aqui escutaremos e quais serão esses prazos, porque requerimentos são aqui centenas e todos os dias chegam mais e mais requerimentos. Então nós precisamos de um cronograma claro, de uma agenda de trabalho bem específica, com muito respeito ao deputado Pedro Fernandes, que hoje não pode estar aqui, que preside essa comissão, para que a gente consiga dar respostas à população. E, em virtude de que o depoente Alexandre Paes dos Santos, ao qual sou autor de requerimento para convocar, ter o seu direito de permanecer calado, ao qual nos entristece, porque aqui, como já disse também por outros colegas, demos a oportunidade para que vários depoentes pudessem aqui usar do microfone para poder esclarecer fatos e poderem, obviamente, conseguir ajudar o país a se recuperar. A corrupção que se enraizou em diversos órgãos e setores do setor público e, evidentemente, aqui se investiga do governo federal, é algo que é maléfico e que é prejudicial e que chegou-se a um caos social, onde a população rejeita e repugna todos os agentes políticos e aqueles que se beneficiaram por parte dela. Então, Vossa Senhoria, que hoje tem a oportunidade, como já assisti aqui, o caso do senhor Bunlai e outros tantos que passaram, disseram que nada poderiam contribuir, porque nada deveriam à população, ao Estado e ao erário. Então, aqui Vossa Senhoria tem essa oportunidade, talvez ímpar, de poder contribuir para o processo investigativo para que possa efetivamente se beneficiar de uma investigação que culmine realmente em encontrar se Vossa Senhoria é inocente, os culpados, e se Vossa Senhoria se beneficiou, que realmente pague por aquilo que foi responsável em ter as suas atuações dentro dos ambientes públicos. Então, eu fico decepcionado com a pessoa de Vossa Senhoria, senhor Alexandre Paes dos Santos, porque acreditávamos que haveria de contribuir com o nosso processo de investigação. Aqui a Comissão Parlamentar de Inquérito tem os poderes previstos na Constituição de investigar, de punir, de indiciar todos e quaisquer cidadãos. Então nós precisamos apurar e investigar
órgão que foi responsável por bilhões e bilhões de reais em desvios dos recursos públicos, porque se esses recursos não foram enviados ao Tesouro, eles obviamente foram desviados por quaisquer que sejam essas atuações. Então, Vossa Senhoria tem essa oportunidade, com muito respeito aqui pelo que tem aos depoentes que participam, para que possa nos esclarecer e que possa, obviamente, ajudar o Brasil e ajudar os brasileiros a se recuperarem, não só econômica e socialmente, mas recuperarem em termos de respeito, em termos de cidadania, em termos de disciplina, em termos que temos que dar exemplo aos nossos filhos, às nossas próximas gerações, de que o país precisa de homens de bem, de mulheres de bem, para que a gente consiga construir um país que possa dar educação, saúde, possa dar transporte, possa dar os direitos necessários pelos quais os cidadãos pagam caríssimos impostos, mas principalmente possamos dar exemplo de homens que não praticam atos lesivos ao setor público, que não praticam atos que sejam de corrupção e que prejudiquem e muito o nosso país e principalmente as nossas próximas gerações. Então eu fico aqui, senhor presidente, as minhas colocações e agradeço pela oportunidade. Pois não. Bom, nesse momento eu vou dispensar o depoente, o senhor Alexandre Paes,